Como uma marca criada em 1870 consegue continuar relevante em 2026? Pensando friamente, a maior parte das empresas não atravessa nem 30 anos com consistência. E então, quando uma marca passa de 1,5 século, não dá só para explicar com é tradição. Quando você entra numa loja da Granado hoje, ou vê a marca em Paris ou em Nova York, ou em alta nas redes sociais, dá para perceber que existe uma construção muito consciente ali. E eu quero te contar essa história olhando para as decisões que sustentaram a marca ao longo do tempo. Antes de eu começar a contar essa história, se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve aqui no Ela Explica para ampliar o seu repertório em publicidade e marketing. A Granado nasce em 1870 no Rio de Janeiro com José Antônio Cochito Granado. Ele abre uma botica na Rua Direita, no centro da cidade. Ele manipulava extratos vegetais e cultivava as próprias plantas na região serrana de Teresópolis. A matéria-prima vinha dali mesmo, e isso diz bastante sobre a estrutura inicial da marca. Ela começa ligada à botânica brasileira de forma prática. Em 1880 acontece um marco importante. A Granado recebe o título de farmácia oficial da família imperial, concedido por Dom Pedro II. Isso posiciona a marca num lugar de confiança muito forte para aquela época. Ela deixa de ser apenas uma botica local e passa a carregar uma legitimidade institucional, por assim dizer. Em 1903 surge o polvilho antisséptico e ele atravessa o século. Ele entra efetivamente nas casas brasileiras e permanece por ali, não como uma moda passageira, mas como um hábito. E esse tipo de presença cria familiaridade. Durante boa parte do século XX, a Granado mantém essa relação com o consumidor, até que chega a década de 90. O Brasil vinha de um período de hiperinflação, instabilidade econômica intensa nos anos 80 e no início dos anos 90. Em 1994, com o Plano Real, a moeda se estabiliza, mas o mercado se abre com mais força para produtos importados. Marcas internacionais entram no país com intensidade e as empresas tradicionais precisam se reorganizar e rápido. Em 1994, a Granado enfrenta dificuldades financeiras e é adquirida por Christopher Freeman, que a princípio ia utilizar sua expertise financeira para apoiar a marca no processo de venda, mas que acaba enxergando um potencial na Granado e acaba ele mesmo investindo e adquirindo a marca. A nova administração reorganiza a estrutura industrial, moderniza a fábrica em Japeri e ajusta a operação, mas a identidade não é desmontada. A gestão mantém uma característica familiar. E em 2005, Cissy Freeman, filha de Christopher Freeman, assume a cadeira de marketing da empresa e é principalmente a partir daí que a gente vê a construção da marca que a gente conhece hoje. A partir daí começa um trabalho mais estruturado de organização estética da marca. Ela revisita os arquivos históricos, rótulos antigos, ilustrações botânicas, tipografias clássicas, e esses elementos passam a ser tratados como linguagem consistente. As embalagens ganham mais unidade visual, as lojas começam a ser pensadas como extensão desse universo. E quando você entra numa loja da Granado hoje, existe uma coerência. A madeira, a iluminação mais quente, a forma como os produtos estão organizados, tudo conversa. Se você quiser olhar por uma lente mais conceitual, dá para lembrar do prisma de identidade de marca do Jean-Noël Capferrer. Ele propõe que uma marca forte tenha alinhamento entre o que ela mostra fisicamente, a personalidade que projeta, a cultura que carrega e o tipo de relação que constrói com o consumidor. Na Granado, essas dimensões parecem conectadas. O que você vê combina com o que a marca representa. A estética conversa com a história conversa com o produto. E isso ajuda a explicar por que a marca consegue manter a tradição e se atualizar ao mesmo tempo sem parecer deslocada. E aí, enquanto parte do mercado buscava neutralidade estética, a Granado foi organizando o próprio repertório cultural. É nesse momento que começa a se consolidar essa ideia que muita gente chama hoje de Brasil chique, uma sofisticação
que assume referências brasileiras. Outra decisão relevante foi manter as lojas próprias. A Granado ela não tem franquia, ela é uma rede de lojas próprias. E isso dá controle total sobre a experiência. A marca decide como o consumidor entra, como ele circula, onde ele para e o que ele percebe. Em 2004, a Granado adquire a Febo. A Febo, fundada em 1930 em Belém do Pará, que tinha uma tradição forte em perfumaria e sabonetes de glicerina transparentes com fragrâncias intensas. Então a Granado mantém o território da botica tradicional e a Febo amplia para um universo mais artístico e sensorial. E as duas convivem de forma complementar. E aqui temos outro ponto interessante, que é a expansão internacional da marca, que começa a ganhar força a partir de 2013. Em 2016, a Puig adquire uma participação minoritária na Granado. E a Puig é um grupo espanhol fundado em 1914, especializado em moda e perfumaria de luxo. É responsável por marcas como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Rabanne e Nina Ricci. E aí, a entrada da Puig traz expertise em perfumaria fina e estrutura internacional de distribuição. Quando a Granado abre loja em Paris, depois em Londres e depois em Nova York, ela entra como marca de nicho. Já no Brasil, ela continua de certo modo acessível, sendo uma marca super querida para presentear as pessoas, inclusive. E lá fora, ela ocupa espaços associados à curadoria e luxo. E essa diferença influencia a percepção global e, de certo modo, a percepção local da marca. E de forma muito coerente com a sua tradição, com a sua trajetória, com o posicionamento da marca, a Granado traz um marketing de experiência para se aproximar e conquistar um novo público também. Dentre essas ações, tem uma que eu comentei na época que foi lançada, que aconteceu em 2024, que foi a Sorveteria Granado de Verão, com fragrâncias que inspiravam os sabores. E aí a marca ela sai do espaço tradicional de consumo e entra em um contexto cultural completamente diferente. Não parece uma ruptura, parece uma extensão do território sensorial que ela já vinha construindo. A conexão com ingredientes vegetais que estava desde a origem lá em 1870 passa a dialogar com a sustentabilidade de forma mais estruturada. Quando você observa a trajetória da Granado lá de 1870 até hoje, o que aparece é uma sequência de ajustes feitos em momentos muito diferentes do país e do mercado. A marca, ao mesmo tempo que soube manter a essência, soube também se adaptar e usar a tradição como fortaleza para ganhar esse novo mercado, essa nova forma de consumo, esse novo comportamento do consumidor. Porque, obviamente, de lá para cá, muita coisa mudou. A economia, o consumidor, os canais. Mas a identidade e a personalidade continuam reconhecíveis. E talvez seja isso que torne a Granado um case tão interessante de branding. Ela mostra que tradição pode ser um recurso estratégico quando é gerida com clareza. E ela mostra também que longevidade tem muito a ver com consistência ao longo do tempo. É um case muito bom de uma marca brasileira que consegue manter a essência fazendo pequenas adaptações para dialogar com o público de hoje. Comenta aqui o que você achou dessa história, se você já conhecia e se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para ampliar o seu repertório em publicidade e marketing.